Olá, meus feras, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bacana. Que bom que você continua aqui na nossa aula de ligações químicas. E dessa vez vamos falar bem rapidão de estrutura dos metais, um pouco de aprofundamento para você aí. Então, no estado sólido, lógico, você sabe que os metais na temperatura ambiente estão em estado sólido, o único que não está é o mercúrio. Então, no estado sólido, os átomos de metais e de alguns semimetais, na verdade, eles se agrupam de forma geometricamente ordenadas. Essas formas geométricas ordenadas, elas dão origem às células ou grades, ou até mesmo o que a gente chama de retículo cristalino, ou retículo cristalino metálico. E os retículos unitários, como vocês estão vendo aqui, os mais comuns dentre os metais, são esses aqui, ó. É o que a gente chama de... Deixa eu botar aqui uma corzinha azul. Pronto. Isso aqui é o cúbico de corpo centrado. O que quer dizer isso, Sandrão? Quer dizer que no centro eu tenho um átomo e ele forma um cubo, e as vértices desse cubo também temos átomos. O segundo é o cúbico de fases centradas, ou seja, nas faces eu tenho um átomo ao centro e ele forma um cubo. André, isso aí está parecendo também com os sais. Está parecendo com os sais, que também tem retículo cristalino. E eu tenho aqui o hexágono compacto, e aí não precisa nem explicar, né? Forma hexágona, um átomo no meio, certo? Então, a gente chama isso aqui de células, ou grades, ou retículos cristalinos. E esses retículos cristalinos unitários, porque, na verdade, são formados por milhões, né? Cada retículo cristalino metálico desse aqui, na verdade, ele é formado por milhões e milhões de átomos. Então, esse conjunto pode ser considerado uma estrutura molecular gigantesca, gigante. Mas, na verdade, ele não vai passar de um cristal microscópico, né? Inclusive, se você examinar um pedaço de metal ao microscópio, percebemos um aspecto de alguns cristais, né? Eu tenho até essa figura, vou ver se depois eu boto aqui para vocês. Então, se você pegar, e até olho nu mesmo, você pegar uma chapa de zinco, você vai ver que a chapa de aço é recoberta por uma fina camada de zinco, e você vai enxergar, mesmo a olho nu, os cristais de zinco se formando na superfície da chapa. Certo? Então, nós temos aqui, isso que eu queria falar para vocês, a estrutura dos metais. Bacana? Então eu queria que você mostrar para vocês esses três mais comuns de retículo metálico. Eu queria também falar com vocês agora, também nessa aula, aproveitando, elementos nativos. O que são elementos nativos? São certos elementos químicos que são encontrados na natureza na forma nativa, ou seja, eles não estão combinados com outro elemento químico. Então eles são chamados de elementos nativos. Aqui, por exemplo, eu tenho uma foto da platina. Então isso aqui é a platina. Opa, não está escrevendo platina. Pronto. Que é usado como eletrodos, equipamento de música, odontológico e outras utilidades, né? Então, os elementos nativos são os elementos que não se combinam com outro que se encontrar na sua forma nativa, ou seja, não se combinam com outro elemento químico. Então, eles são chamados de nativos. E nesse grupo a gente contempla mais de 20 elementos químicos, por exemplo. Alguns deles são encontrados no estado gasoso. Então, por exemplo, são encontrados no estado gasoso. Aqui o N2, né? O nitrogênio ligado a nitrogênio. O2, o ozônio, certo? Enquanto outros são encontrados na forma sólida, como os metais, né? Sólidos, como por exemplo o ouro, a prata, o enxofre, o S8, beleza? Então agora você já sabe que são elementos nativos, são aqueles que são encontrados na natureza sem estar ligado a outro elemento químico. Bacana? Só um aprofundamentozinho para você, curtinho,
para você saber um pouco mais do que os outros. Eu nunca soube que ninguém morrer porque sabe um pouco mais de uma matéria. Bacana? Então vamos para a próxima aula, que tá bacana. Bora!